Hoje nós vamos conversar sobre os cuidados que o cristão deve ter durante o carnaval. Essa afirmação nos leva a uma pergunta: por que devemos ter cuidado durante o carnaval? Pai Valdo, o senhor pode nos explicar o porquê? Meus irmãos que me ouvem, paz e alegria para todos. Irmã Soraya, mãe Soraya, caríssimos irmãos, veja bem, o carnaval é uma festa que, como a maioria sabe, ela tem seu início num processo religioso. Outrora, tempo medieval, havia uma preocupação muito grande em se cumprir as determinações dadas pela Igreja Católica, que era a religião dominante à época. E dentro desses preceitos, com muito rigor, havia o preparo, ou seja, a preparação para a Semana Santa, que para o cristianismo é a semana mais importante em termos de reflexão a respeito da missão essencial do Messias, ou seja, de Jesus. Esse período era um período de 40 dias, daí se chamar quaresma. 40 dias em que os cristãos católicos da época, hoje ainda, só que com menos rigor, se preparavam para as festividades da Semana Santa, que comemoravam a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Esses 40 dias eram marcados por preces, rituais religiosos e a abstinência e jejum. Jejum, todo mundo sabe, que é a abstenção de alimentos sólidos, por um determinado período, no sentido de penitência, no caso da igreja, e hoje nós sabemos da importância do jejum para a desintoxicação orgânica. Mas também a abstinência. Abstinência de quê? De carne, carne vermelha. Então, nesse período de 40 dias, era proibido se comer carne. Muito bem. Naquele tempo, a alimentação carnívora era muito mais acentuada do que hoje. Inclusive, nem sempre com a higiene que hoje nós temos e cuidamos por ter. Então, era uma preocupação muito grande do povo de ter que passar 40 dias sem comer carne, abster-se de carne. Eles começaram a criar, antes da quaresma, encontros entre eles, no início familiares, onde se comia carne o quanto pudessem, porque eles sabiam que ia ficar 40 dias sem comer carne. Esse ritual familiar começou a passar a ser um ritual comunitário das aldeias, dos feudos. E daí se tornou uma coisa genérica, com aval inclusive da igreja, que antes da quaresma houvesse essa grande festa, que era a festa do carnaval. Ou seja, vem do latim carne, valis, abster-se de carne. Então não se vai comer carne. Então vamos agora encher a barriga de carne. E essas festas da carne passou para o vinho. Eram festas com músicas, com muita alegria, porque o tempo da quaresma se processava num tempo de tristeza, de penitência, de busca de reflexão, interiorização para as comemorações da Semana Santa. Essa festa do carnaval, Carnavalis, ela aumentou e foi se expandindo pela Europa, e até hoje Veneza ainda faz, com máscaras, para poder esconder. A máscara tem um sentido, como ainda tem hoje em Veneza, de esconder a sua realidade cristã, religiosa, e assim você poder brincar, comer carne e fazer, e não sou eu que estou fazendo, é a máscara. A máscara é uma forma de você esconder a sua essência durante aquele pequeno período, para se sentir livre para determinadas brincadeiras, atividades.
que naquela época, digamos assim, eram inocentes. Né? Eram marcadas por músicas, danças e muito vinho, sim, carne, mas sem esse caráter agressivo dos nossos dias. Essa festa foi se desenvolvendo, foi crescendo, crescendo no mundo inteiro. O mundo passou a não ser mais católico no sentido de ter uma religião dominante, né? A partir da reforma, o protestantismo, o cristianismo começou a se disseminar de formas diferentes de vivência, de interpretação bíblica, de submissão à autoridade romana, no caso do Vaticano, do Papa. Nem sempre foi no Vaticano, mas não vem ao caso agora. Então, essas festas, deixando de ter o caráter cristão, ou seja, o caráter católico, o aval da igreja, começou a ter também o caráter mundano, ou seja, o caráter de libertinagem, libidinoso, né? Como nós hoje vemos. Isso foi aumentando, aumentando, aumentando até chegar aos nossos dias. Então hoje o carnaval em determinados países prevaleceu com maior intensidade essas festividades. Não mais como carnivales, ou seja, não vamos comer carne, mas sim como uma festa popular. No Brasil, que é o nosso caso, onde nós moramos, né, Rio de Janeiro, essa festa tomou um vulto muito grande, atraindo turistas, né? E, infelizmente, esse vulto não ficou apenas no aspecto de festividade, de folclore, né, de música. Quem é do meu tempo, o tempo antes de mim, deve se lembrar ainda, eu ainda me lembro criança, né? As brincadeiras de carnaval, como eram tranquilas. Havia as marchinhas, os carros alegóricos na rua, nos blocos, as grandes, na Bahia, em Salvador, tinham os grandes clubes que saíam com carros alegóricos na rua, né? Com aquelas moças dando beijinho, tudo vestido, né? Hoje não, hoje está todo mundo sem roupa, quanto menos roupa melhor. Então tomou um vulto, tendo em vista a falta da vivência cristã, um vulto muito mundano, muito terra. Então hoje nós vemos o carnaval como uma festa onde o que prevalece é a libertinagem. Ou seja, eu posso fazer no carnaval aquilo que me der vontade, aquilo que eu não faço durante o ano, eu posso fazer no carnaval. Né? E aquela função da máscara passou a ter uma validade muito maior, embora hoje parece que está proibido máscara na rua, né? Eu li alguma coisa assim, por causa de quê? Precisamente do aspecto violência, que é a falta do espírito cristão. Né? Então o carnaval se disseminou a violência, a agressividade, a falta de amor, o desamor na sua essencialidade profunda, onde cada um quer buscar o seu prazer, o hedonismo tomando um vulto com um Deus. O que é o Momo? Né? O tal do rei Momo. É o rei de quê? É o rei precisamente da libertinagem. É o rei da libertação daquilo que, para aqueles que não sentem o cristianismo na vida, lhe aprisionam a vivência púdica, uma vivência casta, uma vivência honesta, uma vivência sincera. Então, hoje em dia, quando a gente fala em carnaval, a gente pensa logo em quê? Bebida, violência, sexo. Ora, imaginem bem, nós que somos cristãos e espíritas, e que sabemos que as emissões mentais, as emissões emocionais e os nossos atos geram no éter que está ao nosso redor formas, condensação de formas positivas, sutis ou densas, pesadas, enfermiças, de acordo com o tipo de emissão. Então, não precisa pensar muito, apenas deixar que o raciocínio chegue à conclusão lógica. Então, nesse período em que
a maioria do povo, vamos falar Rio de Janeiro, cada localidade com a sua essencialidade. As pessoas nesse dia pensam, vamos para a rua o mais nu possível, porque somos livres, é um tempo de liberdade, vamos brincar, vamos fazer sexo livre, vamos beber à vontade, sem falar nas drogas, né? A violência, excesso de bebida vai gerar o quê? Violência, animalidade. Então tudo isso jogado no nosso ambiente externo, no campo etérico, vão formar verdadeiras tempestades, né? Energéticas pesadas, que com certeza vai prejudicar a todos aqueles que se afinizem com, atraindo para o seu perispírito, para o seu duplo etérico. São gosmas miásticas, né? São elementos deletérios, que vão se anexar ao seu duplo etérico e vão prejudicar o funcionamento dos seus chakras, onde o fluido vital vai ter dificuldade de ser captado e enviado para os órgãos, etc. Então isso vai gerar problemas, desde problemas psíquicos a problemas físicos, não é? Esse é um aspecto terrível do carnaval. O segundo aspecto é o aspecto de que a lei da afinidade se realiza. Se é libertinagem, se é ignorância, se é maldade, se é bebida, se é a afinidade com os irmãos do plano espiritual, vai ser com que tipo de camada de espíritos afins a isso, e que se deslocam, como os nossos mentores nos ensinam, se deslocam do umbral, se deslocam para a crosta, né? Nessa infusão de afinidade, né? Nesse diapasão, porque está se tocando a mesma música, a música da ignorância, a ignorância espiritual. Agora, Pai Valdo, como é que a gente faz para se resguardar diante desse contexto todo? Veja bem, se resguardar, aquele que é cristão, espírita, né? Aquele que é um bandista, o resguardo já existe nele, seja carnaval ou não. Porque no momento em que você está vivenciando com verdade, em espírito e em verdade, como diz Jesus, a sua união com Deus, a busca do aperfeiçoamento através da reforma íntima, né? a vivência do amor, você já criou automaticamente, está emitindo o que? Energias mentais, energias emocionais no éter à sua volta, que vai criar um halo, né, de defesa natural. Os afins é que se atraem. Se eu tiver afinizado com esse tipo de atividade do carnaval, é claro que eu vou ser atingido por essas tempestades energéticas. Se eu não tiver, se eu tiver voltado para o meu princípio religioso e espiritual, a busca do essencial que é Deus, eu estou automaticamente resguardado. Aí você vai me dizer, poxa vida, mas nós somos tão imperfeitos, né? Isso aí seria para as pessoas que já estão. Isso é verdade, com certeza. O primeiro ponto da humildade é a gente bater no peito e dizer aquele meia-culpa. Não meia-culpa porque eu sou culpado, mas meia-culpa porque eu ainda estou assumindo a responsabilidade da minha ignorância, da minha ainda falta de união com Deus como deveria, embora estejamos todos buscando. É por isso que nesse período de carnaval é aconselhável, o conselho que se dá é o quê? Procurar nesse período ler mais, não são feriados, procurar a natureza, passear com a família, né? Refletir, rezar mais. Né? É o conselho mais útil em relação a nós cristãos espírita-bandistas. Mas eu vou agora fazer uma pergunta que você poderia me fazer. Então a Umbanda proíbe brincar o carnaval? E não proíbe.
De jeito nenhum. Né? Tem pessoas que gostam de se alegrar, tem crianças, tem família, tem gente que gosta de ver os blocos, de ver escola de samba, de ver... Nada é proibido. O que é proibido é a sua afinização com aquilo que não presta. Sua afinização com, no caso do carnaval, a agressividade, o excesso de bebidas, ao sexo desenfreado, né? Há uma vivência perniciosa em relação ao irmão. Isso é proibido, com certeza. Porque não sou eu que proíbo, não é um bando que proíbe, é a própria essência espiritual que há dentro de nós. É a nossa consciência espiritual, que nós chamamos lei de Deus. Tá? Então não é proibido. O que é importante é que nós, aqueles que querem ir, necessitam ir, às vezes até trabalham nesse período, vão, mas sem perder o espírito cristão, que tem que estar no seu coração, sem deixar de adorar a Deus no altar do seu coração. Não sair desse altar para adorar o momo, para adorar o quê? A libertinagem. Então é uma defesa natural que nós já temos, ou pelo menos já deveríamos ter, né? Nessa busca de reforma íntima e de vivência do cristianismo, que é a vivência com Jesus através do seu Evangelho. Agora, Paivaldo, aqui no Cruzeiro da Luz, todo ano, antes do Carnaval, é realizado o ritual de firmeza de Carnaval, sob o comando do nosso querido guia-chefe dos Exus, senhor Exu Malandrinho do Cruzeiro das Almas. Né? O que é esse ritual? O que acontece? Qual a importância dele? É muito interessante isso, porque nós vemos a misericórdia de Deus sempre agindo. Deus age com sua misericórdia sobre nós através dos seus propósitos. Com certeza. Os senhores Exus, que são benfeitores espirituais, espíritos de uma clareza de mente, né? De um desejo de servir a seus irmãos humanos no processo de defesa, de proteção, né? De orientação sadia. A espiritualidade vem ao nosso encontro, tendo em vista aquilo que eu falei há pouco tempo, face à nossa inferioridade ainda, a nossa pobreza de defesas, a nossa ainda incapacidade total de nos protegermos, nos defendermos diante dessa avalanche energética, né? Porque nós somos imperfeitos. Qual de nós que pode dizer, eu não tenho pecado? Quem não tem, atire a primeira pedra. E os nossos pecados, os grandes pecados nossos estão contidos na nossa mente. Né? Somos nós pensando mal dos outros, desejando mal, né? Sem querer, às vezes se deseja, né? Tendo emoções e sentimentos repulsivos, tendo maus hábitos na vida da gente. Tudo isso junto forma um conjunto de vamos dizer, imperfeições que dificultam a formação desse ralo de defesa que eu acabei de falar. Então a espiritualidade faz o que? Vem em nosso encontro. Você deve, com certeza, vivenciar esses dias dentro do espírito cristão. Mas naquilo que lhe faltar, estamos aqui. Então vem a realização da beleza da Umbanda, que é a magia. O que é que os senhores Exus fazem? Eles pegam elementos da natureza natural ou elementos da nossa vida cotidiana, né? Junta isso como se faz uma salada ou um bolo, tá? Condensam aquelas energias, né? Irradia sobre elas as suas energias de defesa e proteção, e você, durante um período, porque toda a magia, toda a condensação energética, todo o núcleo, né, de força, ele tem um período de validade. É igual a bateria. Você pega, o que você faz com a bateria? Eu agora estava, por exemplo, passeando e levei uma máquina de fotografar. De vez em quando a bateria arriava. Aí eu pedia, a mãe Rita, por favor, você precisa carregar a bateria. O que ela fazia? Tem um aparelhinho que bota a bateria, bota na tomada, na energia elétrica, e ela recarrega a bateria.
Você pega aquela bateria e usa, mas tem um período, depois do período ela vai. É o mesmo processo. O que é que os Exus fazem? É como se eles fossem a energia, a tomada. Eles carregam aqueles elementos de energias de defesa, de proteção. Tem que estar carregado. Você leva aquilo está soltando energia, criando o quê? Um ralo de defesa. Quando eu falo ralo, é um círculo, um escudo de defesa em volta de você. Só que essa bateria vai acabando, né? Então, nesse período de carnaval, o que é que eles pedem que nós vamos fazer? Essa bateria, que nós chamamos núcleo de força, ou defesa, né? Breve de defesa, você vai usar se tiver que sair na rua, tiver nesses ambientes. Mas isso acaba. Terminou os 3 dias de carnaval, 4, 5 dias, aquilo já começa a não ter validade nenhuma, a voltar a ser simplesmente aqueles elementos, né? Que a gente pega e devolve à natureza. E agora, esse núcleo de defesa, ele não sobrepõe o livre-arbítrio de ninguém, né? De forma alguma, né? O senhor Malandrinho, ele cansa de nos falar disso. Esse núcleo de defesa é a ação dos amigos espirituais nos ajudando no nosso processo de autodefesa. Se eu não cooperar com a minha honestidade, com a minha verdade, com o meu desejo de estar no meio sem pertencer ao meio, eu não vou ter afinidade com aquilo e aquilo não vai ter valor para mim. Não adianta eu usar aquilo e chegar na rua, encher a cara e sair fazendo besteira. Não, os Exus vão me proteger. Não, não vai não. É um ledo engano, tá? Os Exus lhe deram isso para que você, com isso, tenha uma sobrecarga, né, de proteção e de defesa sobre aquilo que você mesmo deve realizar através de sua mente, seu coração, sua união com Deus. Tá bom, Pai Valdo, muito obrigada mais uma vez pelos seus preciosos esclarecimentos. Meus irmãos, não percam a próxima entrevista, que será sobre um tema maravilhoso, o Sermão da Montanha. Até lá, paz e alegria. Obrigado, meus irmãos, pela atenção. Paz e alegria para todos. Um feliz carnaval com Jesus. Que ele seja sempre a fonte da sua inspiração. Nunca o Rei Momo. Graças a Deus. Graças a Deus.